esse é um dos maiores empecilhos na vida de muitas pessoas. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. No programa de hoje nós vamos refletir sobre um daqueles que talvez sejam dos mais importantes empecilhos na vida de uma pessoa. A nossa vida, ela é cheia de problemas, dificuldades, experiências tristes, desilusões, frustrações. Eu não estou sendo pessimista, estou descrevendo elementos, experiências que fazem parte da nossa vida, não é verdade? Tenho certeza que se você fizer um pequeno balanço, você vai se lembrar de experiências dessa natureza. Agora, uma coisa acontece que é interessante. Algumas vezes, nós nos deparamos com experiências dessa natureza, frustrações, incompreensões, desilusões, ingratidões, que têm uma carga emocional tão alta, às vezes pela relevância ou às vezes pela pessoa que estava envolvida nessa situação, dependente da causa, a carga emocional é tão grande que a gente fica realmente arrasado. Aquilo passa a ser um marco na nossa vida. E o problema é que quando nós temos experiências com alta carga emocional, elas tendem a cristalizar na nossa mente, a ficar fixada. E quando nós temos essa cristalização, essa fixação, o que isso significa do ponto de vista neurológico? Significa que aquela experiência ela fica conectada com várias coisas no nosso cérebro. E é muito fácil que a gente reviva essas experiências, que a gente repense nessas experiências, que a gente rememore, se lembre dessas experiências. Não é assim que acontece? Às vezes acontece um problema que nos afetou, problema que nos deixou meio para baixo. E aí, aquele problema aconteceu num dia, mas a gente dorme pensando naquele problema, a gente passa o dia seguinte ruminando aquela situação, passa uma semana e a gente volta e meia se lembra daquela situação e de repente a gente está num estado curioso de estarmos numa situação totalmente diferente, num contexto diverso, mas de repente tem alguma coisinha dentro daquele contexto pequena que lembra aquela situação e imediatamente a gente é levado de volta àquelas sensações, aqueles sentimentos de frustração, de desânimo, de tristeza. Isso acontece porque na nossa mente, tudo que nós repetimos do ponto de vista de pensamentos e experiências se tornam mais fortes, se tornam memórias que estão conectadas com várias coisas. E é por essa razão que às vezes é difícil a gente se libertar de determinadas experiências do passado. Porque a gente conectou isso a tanta coisa na nossa vida que até o chuveiro, quando a gente olha para o chuveiro, a gente lembra daquele problema. E muito embora o passado sirva para nos dar lições, ele possa trazer experiências, nós temos que tomar cuidado com vivermos no passado. Quando a gente tem experiências negativas com alta carga emocional, existe uma tendência da gente se apegar a isso. E isso é neurologicamente explicado. Não é porque a pessoa, ela de repente faltou força de vontade, ela realmente aquilo foi tão grave assim, às vezes nem foi. Mas o fato de a gente ficar revivendo, rememorando aquela experiência, torna essa experiência relevante dentro da nossa circuitaria mental. Isso passa a ter uma relevância e se conecta com várias coisas. Por isso que é importante que nós desenvolvamos a habilidade de deixar o passado no passado, de virar a página, de avançar. Não significa que nós vamos desprezar experiências, não significa que a gente vai desconsiderar lições, mas que do ponto de vista de situações dolorosas, complicadas, nós precisamos aprender a virar a página. Porque nós somos criaturas em construção, em desenvolvimento. A esmagadora maioria de nós que estamos aqui no planeta Terra, salvo raríssimas e compreensíveis exceções,
estamos ainda nos desenvolvendo. Não atingimos nem de longe todo o nosso potencial, tudo aquilo que nós podemos ser. E se de repente a gente desperdiçar a oportunidade de crescer, de avançar, de progredir, nos fixando aquilo que aconteceu no passado, nós retardamos a construção daquilo que mais importa, que é do que nós, de fato, viemos aqui para ser, da pessoa que nós devemos construir em nós mesmos. Quando nós desperdiçamos o momento presente, nos fixando e lembrando de situações do passado, sobretudo negativas, é como se nós estivéssemos reescrevendo numa página em branco da nossa vida a mesma história que está escrita algumas páginas atrás. E tenhamos certeza, um novo dia, uma nova oportunidade não nos foi concedida para que nós repitamos as mesmas narrativas, as mesmas experiências que nós tivemos no ontem. Essa nova página nos foi dada para que nós escrevamos coisas novas, para que nós aprendamos sim com as nossas experiências, para que nós possamos trazer lições, mas sobretudo para que nós avancemos na direção do futuro, porque a nossa felicidade, ela não está nos dias que passaram. Ela está naquilo que nós estamos construindo a cada momento para o nosso futuro. Aprendamos a virar a página e seguir adiante, porque a felicidade real, as conquistas efetivas, na maioria das vezes, estão no dia de amanhã e só serão alcançadas se nós fizermos algo de concreto, de novo, de diferente no dia de hoje. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está na carta que Paulo de Tarso endereça aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, e nesse versículo o grande apóstolo dos gentios nos diz: Irmãos, não julgo que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante. Emmanuel intitula o seu comentário Avancemos. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo, é o missionário que se imobilizou em face da calúnia, é alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta, é o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração, e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Uma importante página de Emmanuel, nos lembrando da responsabilidade, do compromisso
que nós devemos assumir com o nosso progresso e que para isso é preciso que a gente se desvencilhe do passado. E o desafio para hoje não poderia ser outro que não se desvencilhar do passado. Hoje eu quero que você pegue aquilo do seu passado que às vezes mais te angustia. Pode ser uma dor, pode ser um comportamento inadequado, pode ser uma situação que você ainda não superou. E hoje eu quero que você dê o primeiro passo para se desvencilhar dessa situação. Eu não estou te pedindo para esquecer, eu não estou te pedindo para ignorar, eu estou pedindo para você deixar ela no devido lugar, no passado, a fim de que, se desvencilhando desse cipoal que muitas vezes a gente coloca em torno de nós mesmos, se desvencilhando disso, você possa caminhar para frente. Desafio de hoje, nos desvencilharmos de coisas do nosso passado, a fim de que possamos efetivamente avançar. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!